bom dia, meus amados irmãos, pela graça do nosso Deus, estamos novamente juntos para aprendermos um pouco mais da bendita palavra do Senhor nesta EBD, neste domingo, 16 de agosto de 2020, um belo domingo de sol que o Senhor tem nos proporcionado e a alegria de estarmos juntos para aprendermos da tua bendita palavra. Desde já eu dou um bom dia aos irmãos que já estão aqui conosco. Que Deus, na tua infinita misericórdia e bondade, continue os abençoando, continue os protegendo, continue os guardando de todo mal, e que a palavra de Deus seja sempre o diferencial aí na sua casa, na sua família, e que a nossa fé em Cristo Jesus continue cada vez mais nos fortalecendo, nos instruindo e nos ajudando a passar por todas as nossas dificuldades e por todas as nossas limitações. Nós vamos orar neste momento, colocar esse estudo diante do Senhor, pedir a Ele, pelo Teu Santo Espírito, que nos ilumine para um perfeito entendimento da Tua bendita palavra e que nós possamos aprender mais, viver mais a palavra do Senhor, porque é de fundamental importância nós aprendermos e vivermos da palavra do Senhor e não somente ouvirmos, mas principalmente colocar em prática. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer-te, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui nesta manhã, aprendendo da Tua bendita palavra, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que temos, Deus, pois sabemos, Pai, cremos que há muitas pessoas que gostariam de estar aqui conosco neste momento, mas por algum motivo não estão. E também, Pai, sabemos que muitas poderiam estar e também escolheram não estar. Que lá esteja o Senhor, Pai, colocando no coração dessas pessoas o desejo de estar participando, de estar cultuando ao Senhor, de estar aprendendo da Tua bendita palavra, porque não há nada mais importante para nós, Deus, neste mundo, do que aprendermos da Tua palavra e principalmente vivermos conforme ela nos ensina, Deus. Peço ao Senhor que abençoe cada irmão, amigo que está conosco aqui neste culto, Pai, nessa EBD, que lá esteja o Senhor abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família, e que Deus, o Senhor, em nome de Jesus, possa estar suprindo todas as suas necessidades e que nós possamos, Deus, continuar crendo no Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, e é este Deus em que nós servimos, e é este Deus que nós glorificamos e exaltamos, Pai. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor sempre será dado toda a honra e toda a glória. É a oração que fazemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Então que Deus nos instrua e nos capacite e nos ajude a aprendermos da Tua bendita palavra. Hoje nós estaremos estudando, meus irmãos, a quarta lição da revista Esperança em Tempos de Quarentena. Então hoje nós estaremos falando aqui na quarta lição sobre engajamento solidário. Uma lição também importante para esse tempo que estamos passando e que iremos aprender aqui coisas importantíssimas para nós e para o nosso viver como cristãos. O pastor que escreveu essa lição deste domingo, ele é o pastor Mateus Dutra Rebelo. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista do bairro São João, lá de São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro. Então, Mateus Dutra Rebelo, ele é o pastor da Primeira Igreja Batista
do bairro São João de São Pedro de Aldeia, lá para quem conhece aqueles lados da região dos Lagos do Rio de Janeiro. São Pedro de Aldeia fica para aquele lado lá. Engajamento solidário. Esta é então a nossa lição, meus amados e queridos irmãos, e o autor começa falando para nós da seguinte forma: o coração solidário não é uma escolha para os cristãos, é inerente à verdadeira fé em Cristo Jesus. O autor já começa chamando a atenção nossa aqui que nós precisamos ter um coração solidário, e não é uma escolha. Nós que cremos em Cristo Jesus, que o temos como nosso Senhor e Salvador, tem que ser inerente à nossa fé em Jesus. Nós precisamos demonstrar isso como crentes em Cristo Jesus, que nós temos um coração solidário, que nós precisamos demonstrar para as pessoas que nos rodeiam, para a sociedade em que nós estamos inseridos, que nós temos um coração solidário. Então a primeira coisa que o autor coloca para nós aqui é justamente isso. Não é uma escolha, nós precisamos praticar isso no nosso viver. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos, percebemos que nossa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Mais uma vez, um parênteses aqui para nós, que nós, crentes em Cristo Jesus, fortalecidos na nossa fé em Cristo, não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há apenas um espaço para uma atitude agregadora, que não é egoísta, mas empática. E aí eu lembro os irmãos, a palavra empática, empatia, uma coisa que todos nós cristãos precisamos trabalhar em nós precisamos ser pessoas empáticas. E eu explico para os irmãos rapidinho o que é ser empático, o que é empatia. É a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende e tantas outras coisas. Então você ser empático, você praticar a empatia, é você se colocar no lugar da outra pessoa, buscando entender e agir da forma que a outra pessoa age. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, para que nós possamos ter empatia com as pessoas que nos cercam, seja os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos da igreja. Ao invés de nós criticarmos, ao invés de nós buscarmos coisas que irá trazer dissoluções entre nós e eles, nós devemos nos colocar no lugar daquela pessoa e entender o porquê que ela está agindo daquela forma. Talvez ela está agindo de uma forma que aos nossos olhos seja ruim, que não agrada o nosso eu, e logo nós começamos a jogar pedras naquela pessoa. Então, quando nós trabalhamos a empatia, nós iremos nos colocar no lugar da pessoa e entender, buscar entender o porquê ela está fazendo daquele jeito, daquela forma, e assim resolver a questão da melhor forma possível. Isso é ser empatia, é ter empatia, melhor dizendo. E isso ajuda muito no relacionamento entre marido e mulher. Quando o marido ou a mulher se coloca no lugar do outro, tentando entender o outro, por que o outro fez aquilo, ou faz aquilo, ou age daquela forma, a possibilidade de uma melhor convivência é enorme.
E nós, como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos ser empáticos, demonstrar a empatia para com as demais pessoas. Não são necessários discursos de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo. Como ele diz lá em Filipenses 2,5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós, para termos um coração solidário, precisamos buscar agir como Cristo agiu, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, que não se autopromoveu, que não trabalhou com vaidades, soberbas, mas sempre se colocando no lugar da outra pessoa, trabalhando a empatia. Isto é, agirmos solidariamente. Procurar entender Jesus em seu majestoso ato solidário, o que o motivou, contra o que lutava, de que maneira fez. Isso irá nos ajudar muito, meus irmãos, amigos, a ter um coração solidário. Quando nós olhamos para Cristo, que é e sempre será o nosso maior exemplo, irá nos ajudar a praticar, a ter, melhor dizendo, um coração solidário. Porque aí sim nós iremos entender como as pessoas agem, ou pelo menos buscar entender em partes o porquê a pessoa age daquela forma, e assim nós iremos viver de uma forma melhor. Essa foi a introdução que o autor colocou para nós, meus irmãos, engajamento solidário. E eu deixo aqui um resumo dessa introdução para que nós possamos guardar no coração. Seja solidário, busque entender aquilo que as pessoas ao seu redor vivem, da forma que vivem. Sejamos empáticos com as pessoas, tenhamos empatia para com as outras pessoas. Vamos buscar entender o que as outras pessoas, por que elas agem daquela forma, o que tem motivado ela a agir daquela forma. E repito, e é importantíssimo, o coração solidário não é uma escolha para o cristão. Se eu e vocês entendemos que somos cristãos, que vivemos uma vida direcionada por Cristo, testemunhando da nossa fé em Cristo Jesus, não é uma escolha nós termos um coração solidário. É inerente a uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Então precisamos agir desta forma para que as pessoas possam olhar em nós e ver que nós realmente temos uma diferença em relação às pessoas que não creem em Cristo. Não que somos melhores, mas que nós temos Cristo como exemplo maior, como nosso ensinador, como nosso direcionador. E o primeiro tópico que o autor coloca na revista, ele fala assim: a motivação da ação solidária é o amor. A primeira coisa que precisa motivar para que nós possamos ser solidários, meus amados irmãos, é o amor. Por isso que Jesus deixou o mandamento, o maior mandamento, amar ao seu próximo. Primeiro, amar a Deus acima de tudo, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós agimos com amor, as coisas fluem muito mais naturalmente e fluem muito melhor, com certeza absoluta. Nós podemos falar isso. Então, o primeiro tópico, a motivação da ação solidária tem que ser o amor. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos da higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutualmente e, pelo isolamento, redescobrimos a carência que temos da convivência física. Olha que interessante, irmãos, essa palavra de início aqui do primeiro tópico. O autor, obviamente, está falando aqui sobre
o isolamento que estamos passando no momento da nossa vida com esta pandemia. E ele fala aqui uma coisa bem interessante para que nós possamos pensar juntos. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente pelo isolamento. Redescobrimos a carência que temos de viver de uma convivência física. Meus irmãos, nós, os seres humanos, fomos criados para viver em comunidade, para vivermos em unidade. E isso faz uma diferença enorme. Por isso que ele diz aqui, nós redescobrimos a carência, a falta que faz a nossa convivência física, a nossa aproximação. E isso traz uma diferença enorme para o nosso viver em todos os aspectos da nossa vida. Seja no emocional, seja no social, seja o psicológico, seja o espiritual, nós fomos criados para vivermos em comunidade e não isolados, como nós temos vivido nos últimos meses. E isso é uma diferença enorme para nós. Mas é realmente necessário se isolar? Isso o autor faz uma pergunta para nós aqui. Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. Entretanto, para o propósito da nossa reflexão, saber quem tem a razão não é relevante. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se às dores inerentes a esta condição. Então, dando uma paradinha aqui, meus irmãos, o autor está falando para nós que, independente desse debate político, se devemos nos isolar ou não, se está certo ou está errado, isso não vem ao caso aqui no nosso estudo. O importante é nós, como ele diz aqui, adotarmos o amor que decidimos oferecer para com as pessoas. Mesmo que nós estamos em casa, buscando lá a nossa proteção individual, o amor para com os outros precisa estar inerente, precisa estar em nós, para que possamos, como foi dito aqui o tópico, nos motivar a uma ação solidária. Faz-se necessário nós praticarmos o amor, mesmo estando em casa, isolados, porque aonde nós andarmos, aonde nós estivermos, meus amados irmãos e queridos amigos, nós podemos expressar o nosso amor para com os outros, seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de vídeo, uma mensagem de áudio, enfim, há diversas formas que nós podemos agir para demonstrar o amor solidário, uma ação solidária para com as pessoas. E aí eu vou dar um exemplo, irmãos, para ilustrar essa fala aqui que o autor colocou para nós. Tem muitas pessoas que estão em casa já há quase 5, 6 meses, sem sair para lugar nenhum, e já tem sentido dificuldade na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual. Muitos, infelizmente, têm deixado a fé em Cristo Jesus, têm se esfriado, e isso é muito preocupante. Então, talvez uma ligação de um irmão, talvez uma palavra de um irmão, uma simples mensagem que o irmão manda para o outro, isso irá fazer uma diferença enorme para aquela pessoa. Por isso que é muito importante que nós pensemos nisso. E aí, trabalhando a empatia,
Eu talvez estou bem dentro da minha casa já há 5 meses, não saio para lugar nenhum. Pela graça de Deus eu tenho feito bastante coisas e isso e mais aquilo. Mas será que o meu irmão tem estado da mesma forma? Nós, como cristãos, e nós ouvimos aqui que não é uma escolha, precisamos agir dessa forma, sempre olhando para o nosso próximo, buscando agir de forma solidária para com os nossos irmãos, para com os nossos amigos, para com os nossos familiares e tantas outras coisas. Então, como eu disse aqui, o autor colocou, por amor a essa humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana. Filipenses 2, de 6 a 7, fala: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Um ato extraordinário de Jesus, um amor inigualável. É este amor que Jesus demonstrou, não só demonstrou, mas agiu dessa forma por mim, por vocês, por toda a humanidade. E esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos de maneira que for necessária ao bem que desejamos a outros. Esse é o genuíno amor de Cristo. Eu vou repetir isso aqui, irmãos, porque ele é muito importante. Quando Jesus se esvaziou de si mesmo, largou lá toda a sua glória, veio a este mundo em forma humana, se esvaziou-se de si mesmo e assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi um ato extraordinário de amor. Nós precisamos olhar para isso e lembrar que esse amor que nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos da maneira que for necessária ao bem que desejamos aos outros. Então, mesmo nós, nesse momento de pandemia, neste momento de isolamento, neste momento difícil que nós estamos passando, nós temos como ajudar as outras pessoas. E aí eu repito, através de uma palavra, através de uma ligação, de uma mensagem, de um texto bíblico, de uma mensagem de vídeo. Muitas vezes, irmãos, uma mensagem de vídeo faz uma diferença enorme, porque você falando uma mensagem de áudio, as pessoas irão ouvir a sua voz, já irá ajudar muito. Mas quando você faz uma mensagem de vídeo, a pessoa vê você, vê a sua expressão, vê a sua forma, relembra ali talvez há 5 meses que você não vê a pessoa, e isso é muito importante. Os irmãos da nossa congregação aqui sabem bem, nós fizemos uns dias atrás aí um vídeo, uma mensagem de esperança, e a maioria dos irmãos gravaram um pequeno videozinho de uma mensagem de esperança, e nós recebemos aqui retorno de pessoas que gostaram muito da atitude, não só da mensagem, principalmente da mensagem, mas por rever os irmãos, por rever que os irmãos estão bem, mesmo na dificuldade, mesmo nos isolamentos, as pessoas viram lá a sua imagem, viram lá que vocês estão bem, que nós estamos bem, e isso faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Então é esse amor genuíno, meus amados irmãos e queridos amigos, que nós precisamos demonstrar para as pessoas. Agir de forma que venhamos a ter essa ação solidária motivada pelo amor. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem que uma ação solidária geralmente é você ajudar com uma cesta básica, é você ajudar talvez para comprar um remédio, ajudar a pessoa com recursos financeiros. Isso é bom, né? Necessário às vezes, nós precisamos fazer isso mesmo, mas nem sempre só isso. Às vezes, repito, um simples
simples palavra que você dá para a pessoa, você pode mudar a vida daquela pessoa. Talvez um simples versículo bíblico que Deus coloca no seu coração, você manda para determinada pessoa, aquele versículo bíblico muda o dia daquela pessoa, e isso é muito importante. O segundo tópico diz aqui o contexto da ação solidária à morte iminente. Vamos entender um pouquinho isso aqui, meus irmãos. O contexto de uma ação solidária é a morte iminente. O autor fala assim, estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente. Há uma pequena controvérsia aqui, né, meus irmãos, mas o fato é esse. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poder-se-ia imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. Então o autor está falando aqui para nós que se já tivesse uma vacina, se todos já tivessem tomado essa vacina, estaríamos todos novamente em liberdade, como ele diz aqui, e não isolamentos, presos em casa talvez. E isso traz grandes prejuízos para nós, no nosso emocional. Mas o que o autor está dizendo é o seguinte: a reclusão é para preservação, manutenção da saúde e a sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida, em especial aqueles a quem o vírus representa um poder mortal ainda maior, um potencial mortal ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando, um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Esse é o esforço mundial para que menos pessoas venham a falecer por causa do vírus. Nossa realidade espiritual é semelhante. Antes de eu entrar aqui na nossa realidade espiritual, irmãos, falar um pouquinho sobre esse início aqui do tópico 2 do autor, o que ele está dizendo para nós aqui? Da importância do isolamento social, da importância de nós nos cuidarmos para não adquirirmos esse vírus, da importância de nós termos prudência com as coisas que nós iremos fazer, aonde nós iremos andar, a forma que nós iremos proceder. Isto é importante para que venhamos evitar o vírus e, consequentemente, lutar contra a morte iminente que há nesse vírus. Há algumas controvérsias, né, meus irmãos, porque nós sabemos que esses números que a mídia solta são totalmente distorcidos. Agora há pouco nós recebemos aí, eu mandei lá para o grupo da nossa congregação que o número de mortos até agora no Brasil é quase que o mesmo que tivemos o ano passado. No ano passado nós não tivemos o vírus da Covid. Então assim, tem uma coisa muito estranha nisso aí, meus irmãos, e nós cremos que infelizmente, por causa da ganância do homem, do jogo sujo político, esse número tem sido todo distorcido. Talvez aí dessas 100 e poucos mil mortes que eles falam da Covid, talvez nem 10% seja realmente da Covid. Porque, pelo que nós observamos, a tabelinha que eles fizeram lá, e é uma tabela que está lá no site do Registro Civil, ou seja, ninguém inventou aquela tabela, é uma coisa que está registrada, todos têm acesso. Como se explica? As pessoas estão desesperadas com 100 e tantos mil mortos até agora, sendo que é quase a mesma quantidade do ano passado. Então assim, infelizmente é a maldade humana, infelizmente é o pecado inserido no ser humano que acaba proporcionando essas coisas para trazer, infelizmente, vantagens financeiras para uns, poder para outros.
Então esse é o que o autor está dizendo, mas o fato é, meus irmãos, que o vírus existe, isso não é mentira, muitas pessoas já faleceram por causa do vírus e nós precisamos continuar nos cuidando, tendo os maiores cuidados, seguindo os protocolos que a saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde nos orientam. Precisamos evitar todos os tipos de aglomerações, enfim, nós precisamos fazer a nossa parte, porque o vírus existe, isso aí é fato. Se eles estão inventando o número, se eles estão aumentando o número, infelizmente é o jogo político que tem ceifado também muitas vidas. Mas o fato é que o vírus existe e nós precisamos continuar sendo cuidadosos, nós precisamos continuar orando para que Deus nos continue nos livrando deste vírus e que logo, logo, também assim permitindo Deus, essa vacina saia e nós possamos voltar às nossas vidas, às nossas rotinas, para a glória do nome do Deus, do nosso Deus. Mas aí o autor entra aqui, meus irmãos, na nossa realidade espiritual é semelhante à nossa realidade física no momento. Ele diz assim, ó, a nossa realidade espiritual é semelhante, trata-se também da luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte e todos somos parte deste grupo de risco. O pecado afeta a todos, irmãos, independente da idade, independente do sexo, independente disso, daquilo, o pecado afeta a todos. Mais agravado por se tratar da condenação eterna. Isso é que tem que ficar muito claro para nós, irmãos. Este vírus, que é o pecado, este nos leva a uma coisa muito pior do que o vírus da Covid-19. Porque a Covid-19 pode nos levar a uma morte que todos nós um dia chegaremos a ela. Mais cedo ou mais tarde, uma hora é fato, nós iremos passar por essa morte física. Mas o vírus do pecado, este é mais preocupante, porque ele nos leva a uma condenação eterna. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Então, não há ninguém, meus irmãos. Todos nós um dia iremos passar pela morte física. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante. Nas palavras do apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, quando nós tomamos a vacina contra o vírus do pecado, nós ficamos imunes a essa morte eterna. E aí a morte eterna não terá vitória sobre nós, porque nós estamos imunes a ela pelo poderoso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mais importante, que nós todos precisamos nos preocupar, irmãos. Repito, precisamos sim cuidar da nossa vida, cuidar deste momento que estamos passando, termos prudência em todos os momentos. Mas se nós passarmos por este vírus, nós estamos orando a Deus para que Deus nos abençoe, para que assim seja. Querendo ou não, uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós iremos partir deste mundo. Mas a condenação eterna não, irmãos. Quando nós tomamos a vacina do sangue de Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Jesus, nós vencemos, como Paulo fala aqui: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E isso faz uma diferença enorme. Você, amigo querido que está aqui conosco, pense nisso. Se você ainda não tomou essa vacina, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça o mais breve possível, porque assim você estará imune a esta condenação eterna.
terceiro ponto, meus irmãos, o autor fala ação solidária, autossacrifício. Ação solidária, autossacrifício. E ele começa com uma pergunta para nós: o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? No episódio da viúva pobre, observamos uma senhora fazendo do seu pouco o seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Lucas, no seu capítulo 21, de 1 a 4, fala, né, meus irmãos? Os irmãos devem lembrar bem daquele episódio onde Jesus estava lá sentado, olhando as pessoas depositarem as suas ofertas, os seus dízimos lá no gasofilácio, e muitos homens cheios de dinheiro iam lá, depositavam altos valores, e foi uma viúva e depositou 2 moedinhas, e Jesus deu mais valor àquelas moedinhas daquela viúva do que os outros todos que depositaram altos valores, porque Jesus conhece o nosso coração, e ele viu que aquela viúva depositava aquilo que realmente lhe custava alguma coisa. Lucas 21, de 1 a 4 diz assim, Jesus observava os ricos colocando suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento. Através deste episódio, Jesus nos ensina que em seu universo a efetividade não está relacionada ao quantitativo, e sim ao qualitativo. As ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significa quando comparadas a ofertas miseráveis quantitativamente, mas moralmente imensuráveis. Daí a pergunta inicial deste tópico não ser o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. Faz uma diferença enorme essa pergunta, meus irmãos. O quanto nós estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. Não adianta, meus irmãos, desse episódio que aconteceu aqui, que Jesus relatou, você fazer tudo para Jesus, dar o máximo que você tem para Jesus, das suas posses, do seu tempo, da sua vida, mas dar apenas para cumprir talvez uma ordenança, talvez para cumprir um ritual. Deus conhece o nosso coração. Então tudo que nós devemos fazer para Jesus tem que ser de coração. Então não é a quantidade que nós damos para Jesus, e sim a qualidade com que damos para Jesus. Eu lembro do texto lá de 2 Samuel 24, quando Davi estava querendo fazer lá um holocausto, e ele chegou a um determinado rei, e ele pediu ao rei lá o que ele precisava para fazer o holocausto, e o rei falou para ele, para Davi: não, eu te dou tudo que você precisar, e você pode pegar e pode fazer o seu holocausto tranquilamente, e não precisa pagar nada. E qual foi a resposta de Davi? Vou ler para os irmãos 2 Samuel 24. Porém, o rei disse a Araúna, que era o homem que estava oferecendo as coisas para que Davi fizesse o holocausto: porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Então não adianta, irmãos, como Davi fez lá, nós oferecermos coisas para Deus que estão sobrando do nosso eu, seja do nosso tempo, seja do nosso dinheiro, seja da nossa vida. Nós precisamos dar algo a Deus que realmente nos custe alguma coisa. E aí vem a questão da qualidade e não da quantidade. E isso faz uma diferença enorme na nossa convivência com o nosso Deus, do nosso agradar o coração de Deus.
Por isso que esse tópico que ele fala, meu irmão, a ação solidária é autossacrifício, ou seja, eu não darei a Deus, eu não darei às pessoas coisas que não me custem nada. Eu preciso dar aquilo que realmente me custe alguma coisa. Igual eu vou dar um exemplo, irmãos. Você tem lá no seu guarda-roupa lá roupas que você não usa mais e que nós temos, todos nós temos, e nós não doamos aquelas roupas para as pessoas que talvez estão precisando. Mas quando se rasga uma camisa, já não serve para nada, talvez nem para pano de chão. Aí eu vou lá, enrolo ela, coloco num saquinho para doar para as pessoas. Ou seja, aquilo que não serve para mim, eu vou lá e dou para a pessoa. Não, eu preciso doar para as pessoas aquilo que realmente vale a pena ser doado. Aquilo que possa me custar alguma coisa. Talvez aquela roupa ali, eu poderia usar ela ainda talvez um ano. Mas Deus toca no coração, não, eu vou pegar essa roupa, essa calça, essa camisa, essa blusa e vou doar para quem está precisando mais, porque Deus tem me abençoado tanto, e não esperar ela ficar rasgada ou ficar mesmo no finalzinho para ir lá doar aquela situação. E aí estamos dando o quê? Aquilo que está sobrando, aquilo que não vale mais nada para nós. A ação solidária precisa ter um alto sacrifício, precisa ser de coração. Precisamos entender como Davi fez aqui de exemplo para nós: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. E como aconteceu lá com Caim e Abel, né, meus irmãos? Por que um agradou a Deus e o outro não? Porque um deu as primícias, o melhor que ele tinha para Deus, o outro deu aquilo que estava sobrando, aquilo que talvez não estava servindo mais para ele. Então essa ação solidária, irmão, nós precisamos rever, porque nós precisamos agir de forma solidária, mas tendo alto sacrifício, assim, vendo realmente aquilo que pode sair do nosso coração. O autor continua falando assim, ó: quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram: será suficiente para preservar as pessoas próximas e higienizar com mais frequência as minhas mãos? Usar máscara em todo lugar público? Cumprimentar as pessoas de longe? Evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? São algumas perguntas que o autor fala aqui para nós. Essas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo. Nós estamos olhando a quantidade. O quanto fazer ou não será suficiente. Neste campo haverá divergência. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao nosso alcance. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar, qualquer coisa que esteja ao alcance. Então aqui o autor está nos exortando a fazer aquilo que esteja ao nosso alcance para ajudar alguém. Coisa que nos valha alguma coisa. Coisa que realmente parta direto do nosso coração para os outros. E não aquilo que não serve mais, dá lá para as pessoas. E não, meus irmãos, nós precisamos fazer como o autor está nos ensinando aqui, a palavra de Deus nos ensina. O propósito é fazer algo por alguém que quer preservar qualquer coisa que esteja ao nosso alcance. E aí, lembremos lá da oferta da viúva. Olha só, se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes,
Precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro, mesmo que nossas ações possam parecer inócuas. Não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. Então esse tópico aqui, meus irmãos, ação solidária, autossacrifício, nós devemos lembrar o que pensar, o que nós podemos estar fazendo que possa ajudar o nosso próximo. Seja a ação que for, meus irmãos, desde que ela parta do nosso coração. Seja o que nós falamos lá no início da nossa lição, uma palavra, um versículo, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, seja até mesmo uma ajuda talvez financeira. Quantas pessoas têm passado por dificuldades aí, que não têm levado alimento para os seus lares porque perderam seus empregos. Há ações diversas a serem feitas, irmãos, mas precisamos fazer de coração, que agrade principalmente o coração de Deus. Um engajamento solidário que expressa um culto verdadeiro ao Senhor. Aí independe da quantidade e sim da qualidade. Nós precisamos demonstrar para as pessoas o amor de Cristo demonstrado em nós através da qualidade e não da quantidade. E aí lembremos sempre da oferta da viúva. Deu 2 moedinhas, mas ela fez o que agradou o coração de Jesus. Então mais vale talvez eu doar, um exemplo, né? Mais vale eu doar uma camisa usada sim, mas em perfeito estado para uma pessoa, do que doar 10 camisas que ele não vai conseguir usar porque ou está rasgada ou está muito, enfim, não tem como usar. Então precisamos rever isso, irmãos. E falando da questão da pandemia, a importância de nós buscarmos cuidar dos outros para que os outros possam cuidar de nós também. É aquela frase que nós ouvimos sempre aí: você cuida de mim e eu cuido de você. A partir do momento que eu saio aí nas ruas sem máscara, tossindo para todo lado, espirrando, eu vou na casa das pessoas dessa forma, não me preocupo em me proteger, eu não estou só trazendo coisas para mim, como levando coisa para as pessoas. É o momento de nós nos unirmos e um ajudar o outro. E são pequenas ações que nós podemos fazer, que estará nos ajudando e ajudando outras pessoas. Ontem, meus irmãos, aconteceu uma situação que nós nos entristecemos bastante. Ontem à noite nós fomos lá na casa do irmão Lucas, fomos lá orar com a pequena Letícia, e na volta nós passamos ali pela pracinha da vila ali, tinha muita gente ali, irmãos. E, infelizmente, muita gente bebendo, sem máscara, todo mundo misturado, fumando, fazendo um monte de coisa errada, sem proteção nenhuma. Cadê ali a ação solidária de um para com o outro? Um protegendo o outro protegendo um. E infelizmente isso tem acontecido em diversos lugares do nosso país, não é só aqui. Aproveite e vamos orar por isso, irmãos, para que as pessoas possam ser prudentes. Estamos às portas de abrir a nossa igreja. Se Deus permitir, semana que vem o nosso EBD já vai ser lá no nosso templo. E nós precisamos agir de forma prudentes, como tem pedido as autoridades, usando a máscara, usando o álcool em gel, tendo lá a separação direitinho, sem contato físico. Não é o momento de nós darmos a mão um para o outro, de nos abraçarmos, de nos beijarmos. Precisamos um cuidar do outro. E eu tenho certeza que lá nós vamos separar direitinho. Vai dar para nós fazermos isso tranquilo. Estaremos lá cultuando o nosso Deus, aprendendo da palavra do Senhor, recebendo os nossos visitantes, que nós já temos tido retorno, meus irmãos, de pessoas que têm participado conosco aqui nos nossos cultos pela internet, que querem estar na nossa igreja.
Então nós precisamos estar lá para receber os nossos visitantes, mas sendo prudentes, tendo o maior cuidado possível, separando os microfones direitinho, separando os lugares de sentar, higienizando entre um culto e outro, enfim, cumprindo todos os protocolos para que nós possamos cuidar um do outro e assim possamos ir cultuar a Deus e voltar para casa protegido da mesma forma. E isso é de fundamental importância para todos nós. E o quarto e último tópico aqui, para nós já estarmos encerrando a nossa lição de hoje, irmãos, ele fala: igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa, o quanto precisamos do contato físico, o quanto nos faz falta a liberdade. E é verdade, né, meus irmãos? Quando nós ficamos presos aqui na nossa casa, não podendo sair, a gente fica pensando como é ruim você não ter a liberdade do ir e do vir naturalmente. Eu lembro que no início, lá para o mês de março, abril, quando a gente ia ter que sair no mercado, fazer alguma coisinha na padaria, a gente andava aqui na cidade, irmãos, parecia que você estava sendo um fugitivo. Você ficava olhando assim, as pessoas te olhando, era uma sensação muito esquisita. Hoje não, porque hoje já tem tido essa flexibilização, já tem muitas pessoas, mas no início foi estranho isso. Então aqui essa pandemia nos faz descobrir isso, o quanto nós precisamos viver em comunidade, o quanto isso faz falta para nós, o quanto nós gostamos de ficar e sair de casa, porque uma coisa, irmãos, é nós gostarmos de ficar na nossa casa. Nós gostamos do nosso lar, de ter nosso momento de relaxamento, talvez lá no sofá, na cama, é muito gostoso. Mas desde que isso não seja uma obrigação. É diferente quando você está na sua casa, porque você não pode sair, ou quando você chega na sua casa depois de um trabalho, um dia inteiro de trabalho, você vai lá, levanta seus pés, bota seus pés para o alto, dá uma relaxada no sofá, é uma coisa diferente. Então essa pandemia tem ensinado isso para nós também. É muito didático para nós perceber que a saída dessa crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo para um bem comum. Isto é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. A igreja, em sua gênese, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva. Atos, no seu capítulo 2, versículos 44 a 46, diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo entre os dias no templo, e partindo um pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Atos 2, 44 a 46. Em um momento de vulnerabilidade de novos convertidos, não faltou ação coletiva para lhe suprir suas necessidades. A igreja solidária dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Esse comportamento da igreja não é estanque, reproduz fielmente a ação de Jesus, que se fez como um de nós para, em nosso meio, agir pela salvação de todos. Cuidou de toda sorte de mazela, com a mesma predisposição, sem medir esforços. Então está aqui, meus irmãos, esse quarto e último tópico, que lá na igreja primitiva houve um caso concreto, quando Jesus falava, quando Atos, o escritor Lucas escreveu dizendo que todos criam e estavam unidos e tinham tudo em comum. A importância da igreja, meus irmãos, caminhar juntos, crendo no mesmo corpo e no mesmo objetivo comum.
Vendiam suas propriedades, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão, comiam com alegria e com simplicidade de coração. Ou seja, uma ação solidária na igreja primitiva, e que é e deve fazer parte da igreja também hoje, né, meu irmão? Por isso que ele fala que em momento de vulnerabilidade de novos convertidos, não faltou ação coletiva para suprir a necessidade daquele povo. E assim é conosco hoje nas nossas igrejas. Nós precisamos coletivamente buscar de Deus aquilo que nós podemos fazer para a ação coletiva, a mesma unidade, o mesmo senso comum, para um ajudar ao outro. E isso é ação da igreja, meus irmãos. A igreja solidária precisa olhar para os outros, a comunidade em que ela se rodeia, um ajudando o outro, um abençoando o outro pela graça de Deus. Esse comportamento da igreja precisa ser colocado em todos nós, porque foi como a ação que Jesus fez, que ele veio, se habitou entre nós, nos deu a salvação para todos, para que nós, e cuidou de toda sorte de mazela com a mesma predisposição, sem medir esforços. E nós falamos lá no início também, o texto que nós lemos lá, que Jesus deixou toda a sua glória e veio a este mundo para nos dar a salvação. Então a igreja primitiva teve um caso concreto, e nós, a igreja no tempo atual, perdoa, irmãos, precisamos agir dessa forma também. Então, irmãos, para finalizarmos aqui a nossa lição de hoje, passo rapidamente, como sempre gosto de fazer, os 4 tópicos dessa lição. Engajamento solidário. Primeiro, a motivação da ação solidária sempre tem que ser o amor. Não podemos jamais querer ajudar as pessoas com uma mão, esperando receber com a outra, irmãos. Precisamos agir solidariamente, visando sempre o amor, e isso Deus contempla e irá nos abençoar sempre, com certeza absoluta. O segundo tópico, ele falou, a ação, o contexto da ação solidária é a morte iminente. Ou seja, nós precisamos observar que a morte física, uma hora todos nós iremos passar, mas que nós precisamos olhar como uma ação solidária para que as pessoas evitem a morte espiritual, a condenação eterna. E isso nós, como igreja, temos uma responsabilidade enorme para que nós possamos divulgar isso para as pessoas, e que elas tenham a oportunidade de deixar que esta vacina, o sangue de Jesus, entre no seu ser, para que ela seja imune à condenação eterna e vá viver toda a eternidade com Deus. O terceiro tópico, ação solidária, um alto sacrifício. Aí lembre-se lá de Davi, não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Não devemos fazer as coisas, meus irmãos, para outros, querendo apenas se desfazer das coisas. E aí eu dei um exemplo aqui de coisas materiais. Talvez eu estou doido para desafogar aqui o meu guarda-roupa, coisas que não servem para mais nada, para ninguém. Eu vou lá e dou para alguém. Eu preciso doar para alguém coisas que realmente eu queira, ainda serve para mim, mas eu posso abençoar outras pessoas porque Deus tem me abençoado. E não aquilo porque eu estou querendo jogar fora, se ver livre daquilo e levar isso para outras pessoas. E lembrando sempre, meus irmãos, quando estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. Então não é uma quantidade, não adianta eu dar uma quantidade, seja para Deus, seja para qualquer pessoa. O que eu preciso dar é qualidade. Mesma coisa nosso serviço ao Senhor. Eu preciso trabalhar na obra do Senhor, não em quantidade. Eu trabalho na obra do Senhor 24 horas por dia.
mas talvez a qualidade não está sendo agradável aos olhos do Senhor. O que Ele olha é para o nosso coração. Então, o que nós estamos oferecendo a Deus vem do nosso coração, independente da quantidade, mas que seja com qualidade, que seja de coração, que seja com coração alegre, Deus irá contemplar. E aí você lembre mais uma vez lá de Adão e Caim. Um deu de coração, o outro deu daquilo que sobrava. E Deus contemplou aquele que deu de coração. E o quarto e último tópico que nós aprendemos aqui, a igreja primitiva como um caso concreto, onde lá se reuniam todos que estavam crendo em Jesus Cristo, vendiam suas propriedades, repartiam os bens, ou seja, tinha uma unidade, um ajudando o outro ajudando um, e assim se serviu de grande exemplo para nós. E para pensar e agir, o autor coloca, primeiro, o amor é a força efetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não estar nas ideias nem nas ideologias, estar no coração. O amor é a força efetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Tudo aquilo que eu e você vamos fazer de forma solidária, irmãos, tem que estar no nosso coração e tem que ser de amor. E não apenas para cumprir um ritual, para cumprir uma obrigação, para agradar alguém, ou para dar com a mão e querer receber com a outra. Ela tem que ser de coração, de alegria, com qualidade e não quantidade. Segundo, a luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. Precisamos lembrar disso, irmãos. A luta nossa é contra a vida, porque a vida é um dom de Deus. Precisamos preservá-la, precisamos cuidar do outro, o outro cuidar de nós e assim sucessivamente. Principalmente agora no tempo que estamos passando. Precisamos ser prudentes. Eu cuido de você, você cuida de mim e todos seremos cuidados. Terceiro, o fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. Guardemos isso, irmãos. Quantidade não garante qualidade. Mais vale um coração que doa com qualidade do que um coração que doa em quantidade. Aí você lembra, eu lembro lá da viúva que deu aquelas 2 moedinhas, todo o coração, e agradou profundamente o coração do Senhor. E quarto, a igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. Então nós, irmãos, igrejas, somos o centro de fomento da solidariedade. Precisamos continuar trabalhando como igreja na propagação do Evangelho, para que as pessoas possam adquirir a vacina que leve à vida eterna, que a tire de uma condenação eterna. E essa vacina é Jesus Cristo. A propósito, irmãos, semana passada nós falamos sobre isso na EBD, hoje novamente nós falamos, e nós temos uma mensagem sobre isso logo mais à noite, tarde e noite, sobre a importância de nós tomarmos a vacina que é Jesus Cristo. Então, estamos encerrando aqui a nossa EBD, já deixando esse convite para os irmãos, às 17 horas, permitindo Deus, estaremos novamente aqui, cultuando um grande culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Temos uma belíssima palavra que iremos fazer esse comparativo da vacina contra a Covid e da vacina contra o pecado. Precisamos tomar urgentemente, se ainda não tomamos, ambas as vacinas. Então convido os irmãos, convide aí a sua família. Quando você entrar na sala às 17 horas, irmãos, compartilhe lá com seus amigos, compartilhe lá no seu perfil, para que mais pessoas possam ouvir da bendita palavra do Senhor. Que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um domingo abençoado, um domingo protegido e guardado pelo Senhor.
Daqui a pouquinho, está quase na hora que você tenha aí um almoço abençoado. Almoce junto com a sua família, se reúna aí, você que está com a sua família aí na sua casa, almocem juntos, conversem, falem de Jesus. Não deixem de orar agradecendo pelo alimento e permitindo Deus, às 17 horas estaremos juntos novamente para a graça e glória do Senhor. Então fiquem em paz e que todos tenhamos um domingo abençoado no nome do Senhor Jesus.